Fala, Júri, beleza? Bom, no vídeo de hoje nós vamos analisar o suposto crime de homofobia praticado pelo Ramsés, do canal Ramsés o Pequeno, em relação ao Haluca. Para explicar a treta, para quem não sabe, o Ramsés, ele é um canal de opinião que se envolveu com o Haluca na questão sobre o vídeo do Jean L. Porque, segundo o Haluca, o Ramsés foi um dos canais que viu previamente o vídeo que o Haluca fez sobre o Jean L, e inclusive o incentivou a postar o vídeo para depois o acusar de ter manipulado e tudo. Ou seja, nas palavras do Haluca, supostamente, o Ramsés tinha visto o vídeo, tinha apoiado e depois farmou views em cima. Diante dessa situação, então, o Ramsés gravou um vídeo no qual ele teve algumas falas não muito felizes. Todo mundo sabe que você é uma menininha que finge ser homem. Então vamos partir do pressuposto que você tem esse saco imaginário que você acha que você tem. Ou um recipiente imaginário que você acha que você tem, que só existe na sua cabeça, e haja como um homem. Nessas falas, vocês podem ver que o Ramsés estava extremamente nervoso, principalmente em relação à acusação que ele recebeu do Haluca, e devido a isso, alguns canais começaram a acusar de homofobia, sendo um dos canais o canal da Suavemente Comentando. Pessoas se incomodaram desproporcionalmente aí com certas coisas. Se eu estivesse numa sala com o Haluca, Hitler e o Bin Laden e uma arma com 2 balas, sinceramente eu acho que eu dava 2 tiros no Haluca. Inclusive, nesse vídeo, ela supostamente acusa o tio Jin e o Jean L de ajudar o Haluca a produzir os vídeos, sendo que não tem como saber de onde que ela tirou essa informação. Acontece que o Jean L, o tio Gin e outros aí que estão criticando o Haluca agora e o conteúdo que ele produz, disseram que ajudaram o Haluca de alguma forma. Porque o tio Jin disse que ajudava o Haluca a produzir vídeos monetizados, enquanto o Jean L não sei de onde ela tirou essa informação. Mas esse não é o ponto da nossa análise jurídica. A questão que a gente vai analisar até o final do vídeo é: o Ramsés foi transfóbico? E a resposta, por incrível que pareça, vai ser mais complicada de responder do que se imagina. Primeiramente, nós devemos entender que não existe uma lei sobre transfobia. Ou seja, não existe uma lei que define o que é transfobia e o crime de transfobia. Na verdade, em 2019, ou seja, muito recente, o STF, Superior Tribunal Federal, definiu que se aplica aos casos de preconceitos a pessoas trans as mesmas regras de racismo. Ou seja, tudo que eu falar a partir de agora referente a racismo, vocês trocam a questão racial por transfóbico. E se aplica a mesma coisa, tá bom? Inclusive, por ser uma decisão do STF, de certa forma legislando, ou seja, criando leis, esse debate da constitucionalidade ou não do crime de homofobia ainda está muito recente. Ou seja, algumas pessoas dizem que não pode o STF criar leis. Quem cria é o legislativo, enquanto outras argumentam que sim, poderia. Isso é uma discussão recente hoje em dia. Tem muita gente debatendo para saber ainda se transfobia pode ser aplicada ou não como crime, mas via de regra os tribunais estão considerando sim a decisão do STF. Então a gente já começa com o ponto de que não existe realmente um crime de transfobia, e sim o crime de racismo se aplica às mesmas leis. Com base nisso, o que é considerado transfobia? Na mesma decisão do STF de 2019, a gente vai ver que eles consideram como transfobia condutas que envolvem aversão, ódio à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém. Ou seja, se eu estou atacando a orientação sexual ou a identidade de gênero de alguém, eu estou sendo transfóbico. Então, volta a pergunta: o Ramsés naquela fala foi transfóbico? Para isso, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e tratar de uma discussão que existia até janeiro de 2023. Depois disso, não existe mais. Que é o quê? A diferença de injúria racial e racismo. Como já dito, o STF definiu em 2019 que se aplica à transfobia as mesmas regras que se aplicava ao racismo. Só que até janeiro de 2023 existia uma discussão do que era injúria racial e do que era racismo. Primeiro, o que é injúria? A injúria está prevista no artigo 140 do Código Penal e é definida como injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, pena detenção de 1 a 6 meses ou multa. Ou seja, é ofender alguém. Se você ofende alguém, você está cometendo injúria. É você xingar uma pessoa, falar um palavrão, isso é injúria. Ou então chamar a pessoa de burra, enfim. Isso é injúria, é considerado um crime. É um crime de menor potencial ofensivo, mas é um crime. A questão é, até janeiro de 2023, a
injúria, no seu parágrafo 3º, tinha a seguinte redação, dentro da injúria, artigo 140, parágrafo 3º. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Ou seja, pessoal, existia no crime de injúria uma ofensa em relação à raça. Era o que a gente chamava de injúria racial. Ela está prevista no artigo 140 do Código Penal e não nos crimes raciais, que é uma lei que trata só dos crimes contra a raça. Qual que era essa diferença? Tá? A importância dessa diferença. Enquanto uma era de menor potencial ofensivo, a outra não. A outra é um crime contra raças. Então, existia essa diferença de debate e para simplificar a diferença a injúria é quando eu estou atacando uma pessoa em específico. Eu estou atacando Joãozinho das Couves, ofendo a cor dele, ou então eu ofendo a religião dele, ou então eu ofendo a nacionalidade dele. Mas a minha intenção é ofender o Joãozinho das Couves. Por outro lado, quando eu falo de racismo, eu estou ofendendo a coletividade. Eu posso estar atacando uma pessoa específica, mas a minha ideia é ofender toda uma coletividade. Vamos a um exemplo. Eu quero ofender o Joãozinho das Couves. Lembra, isso é um exemplo só para a gente entender a diferença entre as duas que existia. Eu quero ofender o Joãozinho e o Joãozinho é moreno. Eu poderia ofender ele xingando, falando palavrões, mas em um momento eu vou lá e chamo ele de macaco. É uma ofensa racial, mas eu poderia provar que a minha intenção não era ofender a coletividade negra. A minha intenção era ofender somente o Joãozinho das Couves. Isso era injúria racial. Já o racismo seria se eu falasse toda pessoa morena é bandida. Ou seja, eu estou ofendendo a coletividade. Antigamente existia essa diferença de que alguns poderiam pautar para evitar ser aplicado a lei de crimes raciais. Mas por que eu disse que essa discussão só era válida até janeiro de 2023? Porque em janeiro de 2023 a gente teve uma mudança. O que era o parágrafo 3º do artigo 140 foi transferido para a lei de crimes raciais, ou seja, se transformou em racismo propriamente dito. Se a gente for na lei de crimes raciais, no seu artigo 2º vai estar escrito: injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão da raça, cor, etnia, procedência nacional, pena reclusão de 2 anos a 5 anos e multa. Primeiramente, se teve essa mudança, saiu do artigo 140 e foi para a lei de crimes raciais. E segundo, teve um aumento de pena. Por quê? O parágrafo 3º previu uma pena, lembrando, o crime de injúria é ofender alguém. Se eu só xingasse, era de 1 a 6 meses ou multa. Se eu xingasse em relação à cor, igual eu dei o exemplo de chamar uma pessoa de macaca, seria de 1 a 3 anos e multa. Agora, a partir de janeiro de 2023, a regra é de 2 a 5 anos e multa. Então, aumentou a pena muito mais do que era na injúria racial. Não existe mais a figura da injúria racial. É um ponto que eu quero destacar para vocês. Tudo virou agora crime de racismo. Sendo assim, o Ramsés praticou racismo, em outras palavras, transfobia. Afinal, racismo a gente se aplica às mesmas regras de transfobia. Eu diria para vocês que depende. Supostamente, as falas do Ramsés, elas poderiam ser enquadradas nisso, mas eu diria que é muito mais da intenção dele. Se a intenção dele era atacar somente o Haluca, e para isso ele utilizou da condição sexual do Haluca, a gente pode considerar que ele cometeu somente a injúria do artigo 140, com aquela pena de 1 a 6 meses. Agora, se a gente aplicar a lei de crimes raciais, ainda mais com a mudança de janeiro, vai se considerar que aquela conduta, aquela fala, foi uma fala transfóbica. O que eu quero resumir para vocês é que se antes de janeiro, se o Ramsés tivesse cometido aquela fala, supostamente ele poderia ser enquadrado ou no crime de injúria racial, que está previsto no artigo 140, no parágrafo 3º, que seria a pena de 1 a 3 anos, ou então a gente jogaria na lei de crimes raciais. Só que com a mudança em janeiro de 2023, ou é o crime básico de 1 a 6 meses, ou é a lei de crimes raciais. Não existe um meio termo aqui. Vai ser a melhor adequação à situação. E para isso tem que analisar a intenção do Ramsés ao manifestar aquela fala. Se foi uma fala tentando ofender o Haluca em relação à sua pessoa, tratando o gênero e também uma intenção de ofender a coletividade, ou se ele só queria ofender o Haluca. A lei mudou em janeiro desse ano, de 2023, então praticamente não tem nenhum juiz julgando, não tem como a gente dizer se o Ramsés, primeiro que é totalmente errado, mas não tem como a gente dizer se o Ramsés foi ou não transfóbico. Acusar uma pessoa de um crime é crime, não podemos fazer isso, da mesma forma que não podemos ofender alguém na internet.
Um último ponto que eu queria destacar em relação a essa questão do Ramsés era que o melhor cenário para ele seria ser considerado somente uma injúria. Por quê? A injúria simples, além de ter uma pena menor, ela tem uma hipótese de inaplicabilidade da pena. Ou seja, o juiz pode, não é obrigatório, deixar de aplicar a pena se a pessoa que foi ofendida foi quem causou a ofensa. Ou seja, por exemplo, no caso em tela do Ramsés, como supostamente o Haluka alega que o Ramsés incentivou ele a postar cal e só queria views, supostamente o Ramsés, ao produzir aquela fala transfóbica, ele estava somente respondendo à ofensa que ele sofreu em sua honra. Então, aplicaria o artigo 140 de injúria simples, porque não existe mais a injúria racial. Se aplicaria o artigo 140, inciso 1º, que trata de o juiz pode deixar de aplicar a pena quando a pessoa ofendida foi quem causou a ofensa. Então, esse seria o melhor cenário para o Ramsés. Agora, o pior cenário é ele cair na nova lei de crime racial. Ramsés, sua fala não foi muito legal, talvez um pedido de desculpas público pode resolver um pouquinho. Não acusem o Ramsés de transfobia, porque, como eu disse para vocês, a própria lei hoje em dia, por ser uma coisa recente, não dá para saber o que se aplica. De qualquer forma, não se acusa ninguém de nada, só a justiça pode. Sempre é supostamente alguém cometeu algo. A partir do momento que você está acusando alguém de alguma coisa, você está provavelmente cometendo calúnia até que se tenha um julgamento. No mais, qualquer outra coisa, análise jurídica sobre o caso Haluka que surgir, obviamente eu vou fazer, mas eu quero analisar também outras tretas e outras coisas que eu posso dar um pontinho ou outro da análise jurídica. Então, júri, o vídeo fica por aqui. Se inscreve, curta, comenta, compartilha.